Boa noite. Boa noite. Que bom que você está aqui e que você chegou até aqui. Certamente é um assunto muito importante que a gente vai falar. Afinal de contas, a gente está falando sobre mente. Reprogramar a sua mente. O que você pensa sobre este tema? Eu quero iniciar esse tempo aqui falando com você sobre qual é o tamanho do seu mundo. Qual é o tamanho do seu mundo? Qual é o tamanho do seu universo? E eu vou começar contando a história dos gregos. O povo grego era muito criativo. E na antiguidade eles olhavam para o horizonte e viam que o mar aparentemente acabava. E então eles criaram um mito. Os deuses haviam criado metrum, que seria o limite da terra. E aqueles que ultrapassassem o metro cairiam no Tártaro, que é abaixo do Hades. E ali eles seriam torturados por toda a eternidade. Essa mitologia ela não é encontrada numa mitologia específica, mas existem várias outras mitologias que contam a respeito disso, como por exemplo a Teogonia de Hesíodo, onde vai contar que ele vai ser pela eternidade torturado ali onde ele ficava no Tártaro, por conta dele desrespeitar as regras dos deuses. Por que eu estou contando isso? Porque para os gregos, aquilo que não podia ser explicado, eles criavam um mito. E eu quero te dizer nessa noite, aquilo que nós não explicamos, nós criamos uma mentira para nos manter na zona de conforto. A sua mente, ela precisa ser reprogramada para entender que o desconhecido não é um problema, mas é uma ponte para a novidade. Algo novo está para acontecer na sua vida e está em áreas que você não tem nem ideia de que elas existem, que você não tem nem noção de que elas possam acontecer sobre você. O que você conhece é uma gota, o que você desconhece é um oceano. Há muito, muito mais para você acessar. Por isso que os gregos, eles tentavam então explicar através dos mitos. Eu quero deixar aqui para você uma frase. O seu mundo é do tamanho da sua mente. O seu mundo é do tamanho da sua mente. Aquilo que você acha que você não pode, realmente você não vai poder. Aquilo que você acha que você não tem, realmente você não vai ter. Aquilo que você acha que não consegue, realmente você não vai conseguir. Portanto, reprogramar a mente é como uma necessidade de fazer um update na sua máquina. É a necessidade de você mudar o software da sua máquina, o hardware da sua máquina. Você precisa reprogramar a sua mente para coisas impossíveis. Reprogramar a sua mente para coisas grandes. Veja, eu então volto a fazer a pergunta: qual é o tamanho do seu mundo? E eu volto fazendo uma outra pergunta: quais são os seus limites? O que você hoje chama de impossível? O que você chama hoje de que eu não consigo? Aqui não vai dar certo. Eu gosto muito de pensar assim, essa é uma das frases que guardamos no IP. Olha para o céu agora, dá uma olhada para cima. Está conseguindo ver o céu? Porque tem teto. Tudo que o homem cria, limita. Tudo que Deus faz, expande. Deus não criou teto, Deus criou céu. Deus criou céu. Você foi feito para coisas grandes. Você foi projetado para coisas grandes. Você foi criado para gerar impacto. Em Gênesis 15, no versículo 5, Deus pega Abraão e diz o seguinte, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu. O que Deus fez foi assim, saia de um lugar pequeno e olha para as coisas que eu fiz. Olha para as possibilidades que eu desejo te dar. Acredito que muitos de nós vivem num loop infinito, repetições que acontecem na nossa vida, que parece que elas não param de acontecer, não é verdade?
Você tenta parar aquilo, aquilo volta a acontecer. Você tenta parar, ele volta a acontecer. E esse loop infinito é porque muitas vezes ficamos amedrontados pela novidade e temos dificuldades com isso. A neurociência, ela vai explicar algumas coisas importantes. Veja só que coisa legal. Eu vou te dar aqui uma chave do sucesso, isso aqui, ó. Pega esse negócio agora. A neurociência diz que o seu cérebro é a máquina, mas ele não manda nos seus pensamentos. Estamos juntos? O seu cérebro não manda nos seus pensamentos. O seu pensamento manda no seu cérebro. Agora vê a cena. Existem provas científicas de que à medida que você pensa, uma estrutura nova, biológica no seu cérebro passa a existir. Você cria matéria com seus pensamentos. Agora, eu vou te dar aqui uma ideia. Só para você entender, uma luz. Imagina se você pensar nas coisas de Deus constantemente, qual será a nova estrutura do seu cérebro? Qual será a nova estrutura da sua mente? Qual será os próximos pensamentos que sairão da sua mente? Que ideias você vai ter? Serão extraordinários. Você está entendendo o que está acontecendo? Agora, veja só o que acontece com todo empreendedor. Todo empreendedor, ele carrega uma marca do reino, porque o reino funciona como um empreendimento. Veja, Deus coloca em você um sonho, está junto comigo? Você pensa nesse sonho constantemente, até que esse sonho se torne parte de você, até que parte de você se torne o sonho, até que você já esteja dentro daquele sonho. Uau! Eu quero te dizer uma coisa, Deus quer moldar você com a promessa. Você não vai ter um sonho, você se tornou o sonho. Você é alguém que carrega o sonho. Quem carrega sonho, carrega senso de urgência, é ou não é verdade? Eu tenho coisa para fazer, e quem não tem, não entende. Mas você sabe que tem urgência, não posso deixar para amanhã, tem que ser para agora. A nossa mente precisa ser reprogramada para esse novo nível de influência. Caroline Leaf, do livro Ative o Seu Cérebro, eu tive a oportunidade de estar num encontro presencial com ela. Ela diz o seguinte, de 75% a 98% das doenças são originadas dos pensamentos. Se você ajustar a sua mente, você se livrará de muitas doenças. Uau! Essa é uma outra coisa interessante, que é uma marca de Deus na nossa vida. O seu cérebro foi criado para pensar em coisas boas. Repete comigo, o meu cérebro foi criado para pensar em coisas boas. Você sabe o que isso significa? Que quando você pensa em coisas ruins, o seu corpo adoece. Quando você tem pensamentos negativos, é ou não é verdade? Você só tem pensamentos negativos, você começa a adoecer, porque o seu organismo não foi projetado para coisas ruins, você foi projetado para coisas boas. É uma marca de Deus. Sócrates, um dos grandes pensadores, influenciou todo mundo ocidental. Ele diz essa frase genial: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. A palavra refletir significa dobrar sobre si mesmo. Olha que interessante. Você precisa olhar para você mesmo e perguntar: como é que eu estou? Como é que as coisas estão? Eu preciso fazer uma autorreflexão. A maioria das pessoas, elas vivem, elas comem, elas envelhecem, mas elas não vivem. Aqui dentro desse auditório, todo mundo, eu vou te dar uma notícia ruim. Você está preparado? Aqui nesse auditório, todo mundo vai morrer. Vai. Eu não sei se você sabe disso, mas é uma notícia e ela é real. Mas eu quero te dar uma outra notícia. Dentro desse auditório, nem todo mundo vai viver. Porque a escolha de viver é uma decisão. É uma decisão. Eu quero viver, eu quero aproveitar. O que Sócrates está dizendo é que não vale a pena viver no automático.
Tem 3 certidões que você recebe na vida. Você está junto comigo? Certidão de nascimento, olha aqui, ó. Certidão de casamento e a certidão de óbito. Quem está aqui com a certidão de casamento? Levanta a mão. Está faltando só uma. Você percebe que a pessoa ela já fica mal. Não é verdade? Ela fala assim, rapaz, mas o tempo passa rápido. O tempo ele voa e a gente não pode então decidir o quanto tempo a gente vai viver, mas a gente pode decidir como a gente vai viver. É uma decisão nossa. Pastor Carlito Paz, ele sempre nos diz, a maior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Eu quero te falar sobre os princípios que eu tenho norteado a minha vida, que tem transformado a minha vida, e que tem de fato revelado uma reprogramação da mente. E então, aprenda esses princípios, são atitudes. Reprograme a sua mente e desenvolva atitudes que transformam. Primeira atitude é lidere as emoções. Lidere as suas emoções. Liderar as emoções é uma chave para uma vida bem-sucedida. Quantos funcionários já foram perdidos por causa de uma ira do patrão? Quantas amizades foram destruídas por causa de um descontrole emocional? Quando a emoção se torna guia, você se torna um fracasso. Você sabe o que é emoção? Eu vou te dizer. Emoção é motor e não volante. Repete comigo. Emoção é motor. Muda tudo. Veja, a emoção não é um problema. Ela só precisa de um volante. A emoção é motor. Se você tiver emoção canalizada para o lugar certo, tudo vai dar certo. Os meus pais são nordestinos. E o meu pai foi criado numa cidade chamada Paulo Afonso, na Bahia, onde tem a usina hidroelétrica chamada Chesf. Eu tive a oportunidade de ver as quedas d'água do Rio São Francisco, uma das coisas mais lindas que Deus fez no nosso país. E lá, uma das coisas interessantes é que mostra a queda d'água, mas elas vão cair numa espécie de turbina, sei lá qual que é o nome que dão, e ali ela vai ser canalizada para fornecer energia para toda a região do Nordeste, ou para a grande região do Nordeste. O que eu quero te dizer aqui nessa noite, é de fato que a palavra emoção significa turbulência, agitação. Essa é o significado de emoção na sua etimologia, turbulência, agitação. A emoção sozinha destrói, é água na pedra. A emoção, quando tem algo para canalizar, ela é energia e ela vai mover você. Segunda chave, livre-se das desculpas. Livre-se das desculpas. Ninguém constrói um grande futuro com grandes desculpas. A desculpa, ela adia a sua melhor versão. Ela é uma ferramenta de fuga. Ela é uma ferramenta de colocar para depois a parte que eu posso me tornar melhor hoje. Eu costumo pensar o seguinte: se um problema chegou até você, é porque você é a solução. Não, deixa eu te dar a explicação. Você não atrai coisa ruim, é porque você é a resposta. Quando a gente olha as coisas com os olhos certos, tudo muda. Você é a solução para os problemas. Então não ponha uma desculpa. Não diga que vai deixar para depois. O pastor Carlito sempre me ensinou isso. Filho, comece pelo mais difícil. Se você tiver que começar o seu dia, comece pelo mais difícil, porque o mais difícil exige força, concentração e energia. Se você deixa o mais difícil para depois, você não vai ter força suficiente, não vai ter energia suficiente e nem a concentração suficiente para resolver o problema. Então precisamos de fato realinhar. Eu acredito muito nisso. Se eu ficar aqui, no palco, olhando para vocês, eu estou vendo da mesma forma que eu estava ali? Sabe por que não? Porque o seu posicionamento muda a sua visão. Às vezes, o que está acontecendo com você é que você está olhando as coisas do jeito errado, porque você se colocou no lugar errado.
Você assumiu a posição errada. Você assumiu o lugar que não era para você estar. Então, o que nós precisamos fazer para mudar visão é realinhar posição. Um conquistador, ele entende onde ele tem que estar. E um conquistador nunca é vítima. Não se permita ser vítima. Jesus Cristo, nós ouvimos na mensagem de ontem, não sei se você pôde estar. Jesus Cristo não foi uma vítima. Não foi o Império Romano que colocou Jesus na cruz. Ele foi para a cruz. Tudo muda. Fala assim, eu não sou vítima. Então você não é vítima de um funcionário, você não é vítima de uma situação, você não é vítima do governo, você está no governo das coisas. Toda vítima é passiva. Toda pessoa que decide assumir a responsabilidade, ela escreve a sua história junto com a mão de Deus. Ela decide participar da história. Benjamin Franklin, ele deixa essa palavra extraordinária. Veja isso aqui, ó. Pessoas que são boas em arranjar desculpas, geralmente, raramente são boas em qualquer outra coisa. Você não precisa justificar. Se você se justifica para um amigo, você não precisa, porque ele já sabe quem é você. E se você justifica para um inimigo, você não precisa, porque ele não quer te ouvir. Você não precisa de justificativa, você não precisa de desculpa. Assuma logo isso. Se aconteceu e o problema chegou até você, é porque eu sou solução. Vamos lá para o próximo. Administre bem o seu tempo. O tempo é uma dádiva para os sábios e uma maldição para os tolos. Quem não sabe lidar com o tempo vai chorar amargamente. Eclesiastes 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O tempo sempre vai revelar as nossas prioridades. Eu digo com o meu tempo o que eu amo. Se eu amo o meu dinheiro, eu vou dizer com o meu tempo. Se eu amo a Deus, eu vou dizer com o meu tempo. Se eu amo a minha família, eu vou dizer com o meu tempo. O seu tempo revela as suas prioridades. Como você tem feito a gestão do seu tempo? Eu tenho dificuldade de fazer uma boa gestão de tempo. Eu tenho uma dificuldade de alinhar. Não, a dificuldade não é o tempo. A dificuldade é o coração. Quando eu realinho o coração, o tempo fica fácil. É fácil ter tempo para ter tempo com a família, é fácil ter tempo para o negócio, é fácil ter tempo para ouvir uma pessoa, porque quando eu realinhei o meu coração, o meu tempo se reajustou. Deus nunca vai te pedir algo que está fora do seu tempo de vida. A não ser, espera aqui, tem uma coisa, eu não vou deixar essa frase assim. Para você, Deus nunca deixou para você algo que está fora do seu tempo de vida, a não ser o seu legado. Tudo que Deus te entrega é maior do que você. Você vai precisar deixar para alguém. Quem que é o próximo que vai receber? Você já está preparando a próxima geração? Ou você acha que o seu negócio vai ficar só com você? Ele é um empreendimento do reino. O que você tem vai ser eterno. As pessoas vão chegar até o seu negócio não para consumir um produto ou para consumir um serviço, elas vão chegar até você, elas vão ingressar até esse negócio para ter um contato com algo que faça mais sentido do que acordar, dormir, comer e morrer. Não perca o tempo, ele é limitado demais. Não viva a vida na sua extensão, mas na sua profundidade. Eu falei um pouquinho aqui, mas eu penso muito assim mesmo. As pessoas querem muito tempo de vida, mas não sabem aproveitar o tempo que tem. Alguém aqui sabe quando vai morrer? Você sabe quando você vai morrer? Ninguém sabe quando vai morrer. Nem um diagnóstico do médico dizendo que vai morrer. Eu já ouvi gente que recebeu um diagnóstico que ia viver apenas 6 meses e está 11 anos de vida. Você já ouviu histórias assim, não já? Portanto, ninguém sabe o tanto de tempo que vai viver, mas você escolhe como vai viver o tempo que você tem. Então não procure a quantidade de anos, procure a qualidade dos anos.
Ainda, eleve a qualidade das suas palavras. Quais são as palavras que você tem declarado? O que as pessoas ouvem de você? Em Mateus 12, no versículo 34, Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa ia ter uma conversa importante numa semana e ela me pediu um conselho, falou assim: pastor, eu vou ter uma conversa importante, mas eu estou preocupado com aquilo que eu vou falar, porque esse líder com quem eu vou me abrir, ele tem uma capacidade de pegar você assim. Você já teve que lidar com um líder assim? E quando você falou, você falou: ei, meu Deus, fui pego na palavra. E ele estava com medo. E Deus colocou no meu coração essa frase de Jesus: cuida do seu coração, que você não vai precisar se preocupar com as suas palavras. Quem cuida do coração não vigia palavras. Se o seu coração estiver no lugar certo, se você estiver com o jeito certo, tudo que você falar vai ser certo, vai ser coerente. Assim como as minhas palavras aqui nessa noite, elas vão ecoar sobre o seu futuro, e um dia você vai pisar sobre elas. Eu quero te dizer que as palavras que saem da sua boca chegam antes dos seus pés. O que você declara chega antes de você. Por isso eu preciso falar o que eu não vejo com os olhos físicos. Ei, em nome de Jesus, para de falar o que você vê e começa a falar o que você crê. Quando você começa a ver com os olhos da fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não vemos. Hebreus 11, você não precisa ver para crer, mas a sua fé colocará os seus pés em lugares inéditos. A sua fé te colocará em lugares que você nunca pisou. Você precisa ter fé. Que palavras você tem falado? Mude a qualidade das suas palavras. Outra atitude, renove os seus relacionamentos. Renove os seus relacionamentos. Eu quero aqui contar uma história. Pode passar esse slide aí? Eu quero contar uma história para você. Uma história bem interessante do meu filho Daniel. Meu filho Daniel, relacionamentos de elevador. Você está preparado? São muitas emoções. Daniel tem 7 anos de idade, tá bom? Daniel entra no elevador e nós moramos no andar 10. Você está junto comigo? Chegamos no estacionamento, no andar -1, tá bom? Daniel apertou no 10. A vizinha do andar 11 apertou no 11. Daniel ficou olhando para ela. Aí surgiu a pergunta: você mora no andar de cima? Ela falou assim: sim, eu moro. Ah, entendi. Então você é a barulhenta. Gente, o que faz, gente? O que faz? Faltavam 10 andares para chegar. Você não está entendendo. Ah, criança, né? Oh, fica caladinho. Outro dia, Daniel entra no elevador, andar 10. Seu Rubens, que a gente cuidou dele com tanto carinho, a gente teve um tempo muito legal juntos de casa de paz. Seu Rubens aperta no andar 9. E Daniel olha para o seu Rubens e fala: seu Rubens, ele fala: oi Daniel, o senhor é idoso? Ele falou: sou sim, odeio idosos. Ele tinha assistido um desenho onde crianças lutavam com os idosos. Naquele dia, eu descobri uma coisa muito interessante. Você faz um inimigo no elevador, mas você nunca fará um amigo no elevador. Você concorda comigo? Eu vou te dar a deixa agora. A ofensa se estabelece sobre relacionamentos superficiais. Se o relacionamento for superficial, ele é prato cheio para a ofensa acontecer. Entretanto, o perdão aprofunda a sua capacidade de se relacionar. Talvez hoje você está com um problema com uma pessoa porque ela te ofendeu. Isso revelou a qualidade do seu relacionamento. Mas
você tem a oportunidade de perdoar e aprofundar esse relacionamento. Eu aprendi com o Dandan, então, que é necessário ter mais do que conversas de elevador para corrigir o que ele fez. Certamente você vai precisar de muitos amigos. Você chegou até aqui sozinho? Hein? Eu gosto muito de uma ilustração, uma tartaruga em cima do muro. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar. Se você sair daqui e ver uma tartaruga em cima do muro, duas opções você pode ter. A primeira opção, ela é uma tartaruga ninja. Ela subiu sozinha. Se você pensou nisso, eu peço que você procure os profissionais adequados para te ajudar. A segunda opção, que é a mais lógica, é quem colocou a tartaruga lá. Eu e você somos uma tartaruga em cima do muro. A gente sempre precisou de alguém para nos colocar em algum lugar. E principalmente quando nós falamos sobre Deus, é que é exatamente que somos uma tartaruga em cima do muro. Ele nos coloca em lugares que ninguém teria a capacidade de imaginar e que ninguém conseguiria ver a gente lá, mas Deus nos coloca para ser relevantes lá. Ninguém conquista grandes sonhos sozinhos. Honre as pessoas do seu passado, mas ande com as pessoas do seu futuro. Você precisa de relacionamentos novos. A gente precisa de gente nova andando com a gente. Sabe, gente nova significa pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Tem hora que a gente tem que dizer tchau. Tem hora que a gente tem que falar, já deu. Eu queria te dizer uma coisa, você foi muito bom até aqui, mas a partir daqui eu preciso de outro tipo de relacionamento. E tomar decisões como essa exige muita coragem de mim e de você. Eu aprendi também que os relacionamentos nos deixam com uma visão mais clara sobre a vida e sobre o destino que Deus preparou para nós. Cada pessoa que está aqui nesse auditório é como uma peça de um quebra-cabeça. Cada um tem um formato esquisito. Você já deu uma olhadinha? Dá uma olhadinha de vez. Cada um tem um formatinho específico. Como dizia minha mãe, as idiosincrasias. Meu Deus. O que é idiosincrasia? São características que só você tem. Tão esquisita como a palavra é a gente. Nós temos um formato específico. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando você encontra as pessoas certas, uma parte do futuro começa a ficar mais clara. Junta as peças certas. Junte as peças certas. Pessoas são portas. Quando você conhece as pessoas certas, você entra no destino certo. Ainda, seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Eu vou te fazer uma pergunta rápida e você tem que responder essa pergunta tão rápida como eu vou fazer, tá bom? Você vai responder sim ou não. Estamos juntos? A melancia é uma fruta grande, sim ou não? Quem que te disse? Quem que te disse? O tamanho dela, ela mesma que me disse. Não. Quando você pensou que a melancia é uma fruta grande, você pensou no quê? Numa goiaba, num limão, numa laranja, mas você não pensou na própria melancia. Tem melancias que são menores do que outras melancias. A questão não é se você é melhor do que o outro, mas se você é melhor do que você mesmo. Você está numa versão mais atualizada de si mesmo. Você está numa versão mais aprimorada de si mesmo. Você está melhorando. Eu competia natação na época da minha adolescência. Em uma das competições, tinha um menino que era muito rápido, e eu estava competindo, e eu me lembro que o tempo inteiro eu olhava em que posição que ele estava. A cada abraçada, quem nada sabe disso, a cada abraçada que eu dava aqui para respirar, era para olhar onde ele estava. Sabe o que aconteceu? Eu perdi. Você vai perder o seu time se você ficar olhando para os outros. Eu e você, a gente precisa ser a melhor versão de nós mesmos. Se você recebesse $1 milhão, pastor, eu vim aqui para receber essa palavra. Ela é para mim.
É ou não é verdade? É para você? Aleluia. Tem gente que até caiu no espírito ali, ó. Se você recebesse uma herança de um tio desconhecido, de $1 milhão, você viveria diferente do que você está vivendo hoje? Gente, viveria ou não viveria? Você estaria na mesma casa? Estaria com o mesmo estilo de vida? Provavelmente você mudaria o estilo de vida. Agora, anda aqui comigo. E se você recebesse essa herança e não soubesse disso, como você viveria? Do mesmo jeito. Eu quero te dizer que você é uma pessoa de $1 milhão, mas você precisa saber dessa notícia. Enquanto você não descobrir o tesouro que está dentro de você, você não vai viver a sua vida como Deus te planejou para viver. Você entendeu? Você não recebeu isso? Essa é uma notícia extraordinária. Você vai chegar no espelho hoje à noite e vai falar: uau! Cheguei! Você nasceu para causar um impacto. A palavra de Deus diz que não dá para esconder você em canto nenhum. Você nasceu para ser relevante. Você nasceu para mudar este mundo. Você nasceu para fazer algo que vai impactar a história. Eu quero te dar uma notícia. Vão precisar falar de você. As pessoas se lembrarão de você. Legado é continuar falando mesmo depois da morte. As pessoas vão precisar falar de você. Vão ter que parar e falar assim: não, esse aqui é meu bisavô. Ele fez isso, 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 isso. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Esse daqui é uma pessoa que foi muito relevante na minha vida. Hoje ele já não está mais entre nós, mas eu sou uma prova de que a vida dele causou impacto. Uau! A janela de Johari, ela vai trazer algumas questões interessantes. Eu não vou abordar profundamente, é um assunto bem complexo, mas eu quero tratar só rapidamente com você sobre o que essa janela significa. Há 4 áreas na nossa vida que a gente precisa ter uma atenção. Área aberta é a área que todo mundo sabe que a gente precisa de mudar. Você sabe, eu sei, eu preciso mudar. Estamos juntos? Eu estou simplificando, tá bem? A área cega é a área que eu não sei, mas que você sabe, eu preciso mudar. Você sabe que eu preciso mudar, mas eu não sei disso. A área oculta é aquela que eu escondo. Só eu sei, e ninguém sabe que eu preciso mudar. E a área desconhecida é a área que nem eu, nem você sabemos que precisamos mudar, porque elas ainda continuam influenciando a nossa vida, mas nós não sabemos o porquê essas coisas acontecem. Somente o Espírito Santo pode nos guiar para essas áreas desconhecidas. Eu quero, de fato, te trazer aqui como você recebe o feedback das pessoas. As pessoas vêm até você e dizem assim: olha, você é um líder muito autoritário. Você reage como? Com autoritarismo? Fala, sai daqui, fecha a porta. Ou as pessoas falam assim: você cometeu um erro. Aí você diz: eu não. Você talvez seja como o meu professor da faculdade que dizia o seguinte: quem tira 10 é Deus, quem tira 9 sou eu, aluno abaixo de 8. Uau! Era a teoria dele. Você fala assim: uau! Eu olhei para mim e falei: yes, está aí, uma pessoa extraordinária. Não é nesse sentido que eu falei o ponto anterior. Eu falei num outro sentido, mas eu quero te falar aqui. As pessoas estão dando feedback o tempo inteiro sobre áreas que são cegas. Áreas que você não vê, mas que elas sabem que você precisa mudar. Como você tem reagido diante disso? Você precisa pagar o preço da relevância. Certa vez uma pessoa me disse assim: pastor, o meu sonho é viver a minha vida pintando, e os meus filhos correndo em casa. Eu falei: quem é que paga a conta? Ela falou: mas pastor, você matou meu sonho. Eu falei: não, eu só quero entender quem paga a conta, porque na minha cabeça a matemática não fecha. Como é que isso funciona? E aí me veio, sabe por que ela disse isso? Ela falou assim: pastor, porque eu acho que o seu estilo de vida é muito puxado. Eu acho que é muita coisa.
Não dá para fazer assim. Eu falei assim, eu vou te dizer uma coisa. O preço da irrelevância e da relevância existem. Você vai decidir se vai pagar o preço de ser irrelevante ou se você vai pagar o preço de ser relevante. É uma decisão. Eu prefiro pagar o preço para causar impacto do que pagar o preço para ver o outro causando impacto. Eu falei, só tem um problema, é que a maioria das pessoas que não querem a relevância, invejam a relevância do outro. Eu falei, aí é um problema. Se você ficar satisfeita na sua irrelevância, tudo bem. Aí viva a sua vida pintando, os meninos correndo, os catarrentos correndo. E a conta pagando, eu não sei quem vai pagar. Mas deixei ali para ela este detalhe. O seu sucesso, ele não tem a capacidade de te corromper. Tem muitas pessoas que falam sobre o dinheiro de maneira errada. O dinheiro não te corrompe, ele te revela. Vou melhorar. O dinheiro ele não te corrompe, ele é uma lupa do seu coração. Você sabe o que acontece? Pessoas bem-sucedidas, elas são reveladas, porque elas vão pegar esse recurso e vão fazer alguma coisa com ele. E esse recurso vai revelar onde está o coração dela. E tem pessoas que dizem, eu não quero ser bem-sucedida, eu não quero ter muito dinheiro, eu não preciso de muito dinheiro, porque preferem ser alguém mal-sucedido do que corrigir o coração. Ei, Deus te chamou para a relevância, você não vai se sentir satisfeito sem isso. Mas você precisa, eu e você, precisamos corrigir o nosso coração. Se você pegar o meu devocional diário, todos os dias eu coloco o meu coração. Eu quero que Deus cuide do meu coração. Eu sei o quanto esquisitos são os meus pensamentos, você também. Tem hora que a gente pensa em umas coisas e fala assim, meu Deus, por que eu pensei nisso? Mas você pode governar os seus pensamentos, você pode governar as suas ideias, você pode mudar, e é por isso que nós estamos aqui. Vamos seguindo. Tenha uma visão ampla de futuro. Tenha uma visão ampla de futuro. Você ainda não chegou lá, você já é bem-sucedido, mas você ainda não chegou lá. Tem muito mais te aguardando no futuro. Quem não tem uma visão clara de futuro, um dia retorna para o seu passado. Você vai retornar para antigas opções, se você não tiver uma visão clara. Ei, para onde o meu negócio está indo? Para onde eu estou indo? Para onde a minha família está indo? Se eu não tiver uma visão clara disso, eu, nos momentos mais difíceis, vou retornar para o meu passado e buscar respostas antigas. Eu trouxe um gráfico chamado ponto de inflexão. Um livro lançado pelo Flávio Augusto usa também este nome, ponto de inflexão. Ele não é algo só do Flávio Augusto, isso aí já foi utilizado por muitos administradores. O que é um ponto de inflexão? Geralmente toda pessoa funciona assim, não só toda pessoa, talvez você não saiba disso. Geralmente, até mesmo o negócio, ele segue o ciclo de vida de uma pessoa. Você sabia disso? A maioria dos negócios, eles fazem o quê? Eles nascem, eles crescem, eles vivem no seu máximo da sua relevância, e depois eles começam a envelhecer, eles começam a perder o tato, e daqui a pouco eles começam a perder a relevância e morrem. O que é que acaba acontecendo? É que esse ciclo ele só pode ser mudado com uma decisão. Na hora que você chegar num ponto de estabilidade, não fala, uau, pensa, chegou a hora de tomar uma decisão que eu preciso mudar. E essa decisão vai ter que mudar radicalmente as coisas, porque ela, o ponto de inflexão, é uma decisão que faz a curva voltar a subir. Perguntaram para um grande investidor, eu estou procurando uma estabilidade. Ele disse, não existe estabilidade. Ou você cresce, ou você desce. Não tem como você achar que chegou lá, a sua maior vitória ainda não aconteceu. Outra atitude, valorize as suas raízes. Toda árvore precisa de raiz. Quanto maior for a árvore, mais profunda tem que ser a raiz. Numa tempestade grande, a árvore ela não olha para os frutos, ela olha para as raízes. Um grande prédio precisa de uma grande profundidade. O que sustenta a altitude é a profundidade. De onde você veio?
Sabe que é uma coisa legal também? Uma pessoa que tem uma consciência clara sobre o seu passado, ela sempre vai ter ela sempre vai ter um olhar otimista sobre o futuro dos outros. É ou não é verdade? Se eu olho para o meu passado, eu me lembro de onde eu vim, eu me lembro das coisas que aconteceram, eu olho para o outro e falo, pode acontecer com ele também, pode se repetir na história dele também, eu mudei, então ele pode mudar, ele pode ir além. Se lembrar das raízes e valorizar as raízes, é se lembrar de onde você saiu. Você não é uma ferida, você é uma cicatriz. Você foi restaurado durante a história, não é verdade? Todos nós temos uma história, todos nós. Ainda, supere os seus maiores medos. Supere os seus maiores medos. Todo pássaro inteligente sabe que por trás do espantalho está o seu maior tesouro. É ou não é verdade? Ele olha para o espantalho e fala assim, estou nem aí, eu vou é para o tesouro, eu vou é para a lavoura. Por trás dos seus maiores medos estão as suas maiores conquistas. Eu me lembrei de quando era criança que a gente ia jogar bola e a gente fazia, você lembra o pezinho? Para pular um muro para jogar bola na quadra, que não era nossa. Aí a gente fazia o pezinho. Deixa eu te contar um negócio. A gente podia olhar para o muro e falar assim, chegou. Não deu, né? Não deu. Mas a gente decidia pular o muro. O muro não chegou para você parar. Chegou para te revelar as áreas que ainda você não vê, não viu, não experimentou, mas que Deus preparou para você. Superar os seus maiores medos é ter a coragem de dar um passo nos riscos. Você sabe que nós criamos uma cultura no Brasil, uma cultura onde as pessoas trabalham para alguém. Essa é a cultura do brasileiro. Se você vai para uma faculdade, você está sendo preparado para trabalhar para alguém. Poucas faculdades preparam você para empreender. Porque empreender envolve riscos. E as pessoas não querem riscos, elas querem estabilidade. Eu sou formado em Direito, e qual era o maior sonho de alguém que é formado em Direito? Passar num concurso público. E eu me lembro que eu falei com um advogado que dava aula para a gente, era o mais top. E eu falei assim, por que você não foi e fez um concurso público para ser juiz? Ele falou assim, recebe muito pouco. Oi? Aí eu já recebi a primeira invertida ali. Eu falei, uau. Sabe o que acontece? É que você nunca vai ter o nível de dimensão de relevância sem os riscos. Deixa eu te contar uma história que a gente viu no livro A Última Flecha. Mick Fanning, ele era um surfista e ele foi campeão em várias modalidades. Em 2015 ele pulou na água, uma cena que ficou conhecida. Enquanto ele estava se preparando para pegar uma onda, um tubarão pega ele por trás, ele começa a lutar com o tubarão, uma cena incrível. E ele sai ileso daquela batalha. Uau! Depois de aproximadamente uns 15 dias, um pouquinho de tempo depois, ele pulou na água com a sua prancha de novo. Outro tubarão atacou ele. E as pessoas perguntaram, você entendeu, né? É o universo. O universo já te deu um sinal. Você entendeu isso? Se você pular nessa água, você vai sair sem uma perna. Você vai sair sem um braço. Você é louco? Ele falou assim, não. Eu nasci para surfar. Eu vou voltar para as águas. E eu te pergunto, quem você é nessa história? Alguém que ficou na praia, olhando alguém surfando e falando, eu nasci para fazer isso, mas eu não tenho coragem de enfrentar os riscos? Ou alguém que decidiu pular no mar de tubarões e falar assim, se vier um tubarão, eu caio com ele no braço, mas eu nasci para esse negócio, eu nasci para surfar. Quem é você nessa história? A zona de conforto, e aqui eu te pergunto, a praia tem riscos? Tem riscos, sim ou não? Claro que tem. A zona de conforto não é um lugar seguro, ela é apenas um lugar pequeno.
Ela é apenas um lugar onde vai te manter sem você viver tudo que você tem para ver. Ei, você nasceu para assumir riscos. Você nasceu para acordar de fato e encarar os riscos. Empreender é olhar para o risco e rir dele. E falar assim, uou, cheguei. E eu fecho aqui com vocês, esse tempo. Desenvolva bons hábitos. Todos nós, absolutamente todos nós, repetimos coisas na nossa vida. Não é verdade? A diferença do hábito para o vício é só uma. O vício você não escolhe, o hábito você decide. Entendeu? O que é vício? É aquilo que você sempre faz pela última vez. Não, agora é a última vez. Não, agora, não, é hoje, é a última vez, aí amanhã. Não, é hoje, a última, não é verdade? Isso é vício, é aquilo que você sempre faz pela última vez. O que é o hábito? Eu decido o que eu vou repetir. Eu decido o que eu vou repetir. O segredo de se tornar alguém bem-sucedido não é repetir as coisas. O segredo, de fato, é conhecer o que uma pessoa bem-sucedida fez todos os dias da vida dela. Eu dei para o pastor Carlito um leão muito trabalhado. Eu falei assim, pastor, esse leão passou horas, dias, semanas, meses para ficar concluído. Você não é um acontecimento, você é uma história. Você é uma história. Os seus hábitos te trouxeram até aqui hoje. Os seus hábitos vão formando você. E nessa coisa de decidir os bons hábitos, eu aprendi com o fogo e com o graveto. Fogo é intensidade, graveto é estabilidade. Vê aqui comigo. Você já viu um fogo pegando em nada? Um fogo precisa de material para pegar, não é verdade? Se você só tiver intensidade, uma hora a sua chama apaga. Você precisa de intensidade e estabilidade. Estabilidade no sentido de fazer coisas que vão promover com que a chama continue acesa. Fazer coisas que vão fazer com que você continue com intensidade. Rosana Alves, neurocientista, diz o seguinte: o sobrepeso é um processo inflamatório e todas as doenças cognitivas estão conectadas ao processo inflamatório. No final das contas, ela está dizendo que, por exemplo, a questão do sobrepeso vai influenciar na minha mente. Eu não vou conseguir pensar direito porque eu estou com um processo inflamatório. O seu corpo pode paralisar a sua mente e os seus sonhos. Muitas pessoas com muitos sonhos morreram cedo demais porque não cuidaram do corpo, não cuidaram dos seus hábitos. E eu trouxe aqui um pouco da minha história. Esse daí sou eu. Ali sou eu com 107 quilos. Eu não fazia nenhuma atividade física. Eu considero que o meu rendimento era de 65% do que eu tinha capacidade de fazer. E dormia cerca de 5 horas por noite. Quando eu dormia, eu estava dizendo para algumas pessoas que a maioria das pessoas que passam por um processo de luta com o peso, elas têm dificuldade de dormir. Por quê? Porque elas estão com um processo desregrado. E aí eu recebi um conselho no momento da minha decisão. Esse daí é o pastor Douglas, alguém conhece? O pastor Douglas, ele me deu um conselho. Ele falou assim, eu perguntei, pastor Douglas, eu fui ministrar em Taubaté, na época eu estava liderando Taubaté, e eu perguntei como que foi a mensagem, foi tudo ok? Era isso mesmo que a igreja precisava ouvir e tal. Ele disse, foi bênção, mas você está muito gordo. Eu falei, desnecessário. Não faz o menor sentido essa conversa. Poxa, a gente falando das coisas do Espírito, e o cara já materializa o negócio. Mas naquele dia eu peguei bem.
Porque eu ouvi um amigo falando para mim, cara, você precisa mudar. Aquele dia, mostra de novo, por favor. Aquele dia, ele foi o dia em que eu decidi mudar. Era um domingo. Na segunda-feira, depois daquele dia, eu iria perder os meus 38 quilos. Foram 38 quilos deixados para trás. Esse era o domingo. Foram 38 quilos. Eu consegui fazer atividades físicas de até 17 quilômetros de corrida. Acredito que a minha disposição, ela melhorou 20%. Fui para 85% da disposição, 85%. Acredito que tenho que melhorar ainda muitos hábitos para poder melhorar a minha disposição. E estou conseguindo dormir em torno de 7 horas. E eu queria deixar com você a última imagem, que é a imagem aqui, eu correndo junto com esses guerreiros a São Silvestre. A São Silvestre. O que mudou não foi o meu corpo, o que mudou foi a minha mente. E eu acredito que o nosso corpo, ele exterioriza quem governa a nossa vida. Ele revela muitas coisas e muitas vezes a gente está desalinhado. Eu não sei se você está aqui, talvez você esteja aqui passando por uma luta nessa área. Eu não queria deixar isso aqui como algo difícil para você, mas eu queria deixar como um convite. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. Foi um processo de 8 meses, perdendo 38 quilos. E eu aprendi que nesse tempo, para cada quilo que eu perdi, eu precisava de 1 mês para o meu corpo entender que eu pesava aquele peso. Em outras palavras, eu preciso de 38 meses para declarar para o meu corpo que esse é o meu peso. E eu tenho que cuidar de mim após essa conquista. Eu queria deixar aqui 2 versículos importantes e queria convidar você para vivenciar numa nova dimensão de vida. Em João 15, no versículo 5, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Em João 14, no versículo 13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Jesus Cristo nos convida hoje para uma vida diferenciada. Eu queria te pedir para você fechar os seus olhos. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu quero, nesse tempo, ministrar sobre a sua vida algo que de fato vai mudar você. Um dia, eu senti Deus mudando a minha mente, ativando algo novo. E eu queria deixar essa palavra de ativação profética na sua vida. Você vai mudar a sua mente e os seus limites já estão sendo destruídos a partir de agora. Você vai colher no físico, você vai colher na família, você vai colher nos negócios, você vai colher nas realizações pessoais, você vai colher em áreas que você falava, não dá mais, é impossível chegar aqui, é impossível alcançar esse passo. Eu quero nessa noite declarar que Deus não criou tetos, Deus criou os céus, Deus criou você para coisas grandes. Seus olhos fechados. O que você hoje chama de limite? Fala, isso aqui eu não consigo. Eu estou velho demais para isso. Ah, esse passo é difícil demais. São muitos riscos. Ah, eu não consigo. Todas as vezes que eu fiz no meu passado deu errado. Todas as vezes que eu tentei, eu saí frustrado. Nessa noite, eu quero declarar sobre você que esses limites estão caindo por terra. Você não será um molde dos seus limites. Você viverá na expansão de Deus. Com seus olhos fechados. Talvez existam algumas decisões que você precise tomar. Talvez exista algo que você precise tomar. Aqui nessa noite. E essas decisões são profundas. Elas são decisões de alma. Elas são decisões que vão abalar você, vão levar você para o ponto de inflexão. Você não vai descer a curva, você vai subir a curva.
Põe a mão sobre a sua cabeça. Senhor Jesus, toca na mente dos seus filhos. Talvez alguns sonhos que chegaram até aqui, eles ainda não ganharam a realização que o Senhor deseja, porque eles são pequenos demais para o Senhor. Talvez algumas áreas que os seus filhos disseram que não dava, algumas áreas que seus filhos falavam que, olha, eu não consigo ir lá, não vai dar certo, não deu certo no passado. Eu creio que nessa noite o Senhor está declarando, não é porque não deu certo até aqui, que não vai dar certo a partir daqui. Nessa noite, eu te peço, Senhor, dê aos seus filhos a capacidade de olhar e ver tudo o que o Senhor preparou para eles, tudo o que o Senhor planejou para eles. Há um futuro grande, há um futuro maravilhoso, há um futuro onde os seus filhos viverão na plenitude e onde as pessoas terão que reconhecer a sua presença na vida deles. A sua presença nos torna uma pessoa inevitável num lugar impossível. Uma pessoa que não dava para chegar lá, mas com o Senhor, nós somos aquela tartaruga em cima do muro. Nessa noite de hoje, eu te peço, libera sobre os seus filhos a capacidade de pensar como o Senhor pensa, no nome de Jesus. Amém.